Olá, simpatizantes, Little Monsters, LGBTs e afins! Bem-vindos a mais um vídeo da Bicha do Limbo. E antes de começarmos a temática, eu gostaria muito de pedir a vocês que se inscrevam, compartilhem e divulguem a palavra da bicha. O tema de hoje é a finalização, desse meu eixo da questão do eu e do outro. E também uma das questões que mais estão em voga na nossa pseudo-quarentena virtual, pra quem está em casa. Que é a questão da identidade. Quando a gente pensa na pauta da identidade, o que vem à sua mente? Nome profissional artístico é Lohane Becanandro Stephanie Smith Bueno de Hahaha de Raiolesas Baladieskis. Porque a identidade ela é baseada numa questão da perspectiva, A sua identidade ela é baseada na identidade do outro, E a sua similaridade com alguém tem a ver com traços comuns às vossas identidades. E quando a gente pensa em identidade, é muito mais no sentido negativo do que positivo, se a gente for parar pra pensar, O que é hegemônico não se reconhece dentro de uma identidade. Mas quando você vai atribuir pessoas racializadas, quando você vai atribuir a pessoas LGBTs que elas são tal, é apenas um apontamento comum. O exemplo mais prático, que as pessoas falam, experimente chamar uma pessoa branca de branca, experimente você chamar uma pessoa heterossexual de heterossexual. Essas pessoas vão ficar com raiva, experimente você chamar uma pessoa cis, as pessoas nem vão saber, o que é cis, eu sou cis, Por quê? Porque aquilo que é hegemônico, aquilo é o comum, ele não precisa ser identificado, porque faz parte de todos nós. Somos todos humanos, somos todos brasileiros. Somos parte um do outro. Existe todo um embasamento, sociológico, quando a gente vai, histórico-sociológico, para a gente pensar isso. O Goffman, quando ele trata do estigma, no livro dele de nome homônimo, que está aqui na descrição do vídeo, sobre tal, o estigma é uma marca que vai se alterando ao longo do tempo, E na nossa sociedade contemporânea, que foi permeada pelo processo de escravização, que tem um processo de misoginia muito forte e valores cristãos que pregam a heterossexualidade compulsória, a gente percebe que o negro é estigmatizado, a mulher é estigmatizada, a pessoa LGBT, em especial a pessoa T, e corpos que não seguem conformidade são estigmatizados. Por quê? Porque essas pessoas estão fora da norma, essas pessoas possuem marcas, Marcas sociais, marcas estéticas, O cabelo crespo, os trejeitos, a forma com que você se veste, Tudo isso reflete na forma que o mundo vai visualizar você e vai identificar você. Quando se debate, até hoje, que certos trejeitos que crianças desenvolvem, é trejeito de viado, trejeito de sapatão, tá querendo ser mulher, a gente pensa baseado numa noção de coisas estigmatizadas, de como esses grupos representam esse estigma. Não! Só porque eu sou uma joaninha eu tenho que ser mulher? Quando é totalmente natural que as crianças elas possam crescer e desenvolver a sua própria forma de expressão. E como é cruel essa atribuição. E o Becker e o Elias, eles têm a questão do outsider. Cada um da sua própria forma, Os livros também estarão ali embaixo. E enquanto Elias, ele trata muito dessa dicotomia daquilo que é estabilizado, daquilo que é o outsider, Aquilo que se instaura como uma cultura hegemônica, e o outsider é aquilo que vem de fora, aquilo que não se conforma a isso. Enquanto o Becker, ele traz uma questão talvez um pouco mais ampliada, porque enquanto o Goffman com o estigma, ele traz algo que é quase perene, eterno, que essas marcas elas não podem ser desassociadas. O outsider pro Becker, ele tem muito uma questão da perspectiva, A questão legislativa, ele fala como a lei ela garante a colocação daquilo que é um outsider ou não. Pra gente pensar nisso de maneira prática, os primeiros crimes da República, quando ela é instaurada, é o crime da capoeira e o crime da vadiagem. E quem são as pessoas que realizam esses crimes? Pessoas negras, Descendentes dos povos africanos. Então, quando você legisla que determinado grupo, que determinada parcela das pessoas, quando a legislação, quando a lei cultural, quando os livros de histórias indicam que determinados grupos são algo, a sociedade se incumbe de tornar aquilo algo certo. Quando a gente... É muito fácil pensar nisso, tipo o uso do termo da POC, da bicha, que antes eram determinados como o suprassumo da ofensa aos gays, mudou, o uso do termo da sapatão, da caminhoneira, a reinvenção desses grupos com esses termos e a demonstração de como eles são símbolos de luta. Eu falei, nossa, que menina bonita. É bicha. É bicha. Porque, por exemplo, a sigla GLS, que era de gays, lésbicas, simpatizantes, era utilizada na minha adolescência, no início da década passada, até 2011, o pessoal falava a palavra GLS ainda.
quando o termo LGBT já é usado desde o início dos anos 2000 para fins legislativos, né? Não há um consenso direto do início da sigla LGBT no Brasil. A única coisa que eu achei com certeza é que antes era GLBT. E como há uma alteração disso pela questão do protagonismo, né, e da representatividade, que faz a gente cair num outro buraco. Quando a gente pensa na representatividade, a gente pensa numa representatividade numérica ou das vias de fato da representação dos papéis. Se a gente pega a propaganda política e a gente divide por setores, a gente vê muito mais a participação de mulheres e pessoas negras, por exemplo, dentro de partidos de centro e de direita do que dos da esquerda, né? E, teoricamente, a direita tem uma maior representatividade numérica ou presencial dessa expressão facial. Quando a gente pensa na representatividade, a gente tem que pensar também na segurança da colocação desses grupos e onde eles estão. Pessoas negras existem nas novelas, sem sombra de dúvida, mas onde é o papel delas? Pessoas LGBTs existem nas novelas, onde estão elas? Existe o lugar da caricatura, a representação da caricatura. Né? E quando eu falo na caricatura de pessoas LGBTs e negras, não é muito difícil a gente pensar nisso, né? A bicha afetada, mesquinha, a empregada doméstica, o bandido, né? Cabeleireiro, a representação de pessoas cis, né? Representando personagens trans e travestis na televisão. Quando há permeabilidade dessas pessoas nesses espaços, ela é feita de uma maneira caricata, que muitas vezes representa uma manutenção do status quo. Teve a Helena Negra, né, a famosa Helena Negra representada pela Thaís Araújo, que ela foi a mais rechaçada e com a menor aprovação de todas as Helenas, né, que diziam que ela não era digna de um papel de Helena. Por quê? Porque todas as Helenas do Manuel Carlos, elas são a típica moradora do Leblon, que parece que saíram de Blumenau ou de alguma cidade da Itália. Então é muito difícil quando você estabelece num papel uma caricatura, uma presença certa, e você tenta mudar esse panorama, né? Porque as pessoas, elas entram num estado de choque. Como é possível essa pessoa, que representa tudo de bom, todos esses valores, ser representada visualmente por um corpo que não é a norma disso, que é um corpo que é representado das piores formas possíveis em todos os outros papéis? Como a gente pode trabalhar isso? Se todas as pessoas são iguais e não há uma diferença de possibilidades para as pessoas, por que quando a gente pensa na desigualdade social do Brasil, essa desigualdade social ela é representada por raça? Né? Quando você pensa na imagem de uma pessoa rica e quando você pensa numa imagem de pessoa pobre, as associações raciais são diferentes. O caso do mendigato é extremamente significativo para isso, porque a imagem do mendigato chocou as pessoas porque ele não parecia um mendigo. Eu já ouvi de pessoas em almoços por aí que eu fiquei com pena de uma criança, ela nem parecia que era criança de rua. E ela, com os olhinhos tão claros. Isso é a maior representação de que as coisas não são iguais. Isso é a maior representação de que certos corpos ocupam certos lugares. E que se você sai desses lugares, isso é um absurdo. A cultura midiática ela é responsável por muito isso, né? Nas novelas, nos desenhos, nos filmes, né? Tudo isso traz uma imagem que entra na nossa mente e ajuda a reforçar toda essa perspectiva. E tem o exemplo da Kamatari, que ela é uma vilã maravilhosa de Samurai X, que em diversos momentos as pessoas são extremamente transfóbicas, chamando ela de bicha de vestido, sabe? E como há a possibilidade de lutar com ela direito porque ela é um homem. Não posso cortar suas cabeças se ficarem aí. E preciso levá-las para o Sr. Shishio. Com um presente desses, ele vai ficar muito feliz. O próprio anime, no fim do desfecho dela, trabalha isso de uma maneira extremamente problemática e, assim, muito triste. E é algo que é totalmente diferente nos novos desenhos, né, nas novas animações. Porque a gente pega a She-Ra, a gente pega a Hora da Aventura, a gente pega Steven Universe e há uma subversão dos papéis de gênero, muitas vezes discreta e outras vezes explícitas, que torna a possibilidade das crianças de refletir de uma forma diferente sobre a construção da identidade, né? Quando a gente olha, por exemplo, os veículos de comunicação, e por mais que haja uma mudança no quadro de alguns âncoras, né, e de quem trabalha neles, quando você olha as pessoas que dão as notícias, você olha as notícias, né, o corpo que dá a notícia é diferente do corpo da mensagem. E muitas vezes os corpos de mensagem, né, que são negativos, eles parecem mais com você. Quando a gente vai nos museus, né, e quando a gente vê quem são as pessoas que estão lá, quem são os artistas que permeiam aqueles espaços, né, é um espaço totalmente hegemônico ainda. Fora que, né,
tentando tornar a questão da opressão algo meio weberiano, né, na questão do tipo ideal, que é assim, existe uma idealização do que é uma categoria e todos aqueles aspectos. Se a gente idealiza o comportamento LGBT-fóbico e o racismo, né, por exemplo, a gente sabe que quem sofre mais uma opressão, ela é a pessoa que tem as maiores marcas daquilo, né? Quanto mais escura a pele de uma pessoa, quanto mais demarcados forem os traços, quanto mais crespo o cabelo, maior é o racismo que essa pessoa irá passar. Da mesma forma que a LGBT-fobia se dá mais diretamente quanto mais fuga da norma da heteronormatividade essa pessoa apresentar, né? Então, quando a gente vê que essas empresas de moda, por exemplo, têm modelos e modelos negros, são pessoas de pele mais clara, são pessoas com traços mais finos. Quando a gente pega a participação de pessoas LGBTs dentro do meio das artes, são normalmente gays. Você não vê trans e travestis, né? E aí você cria toda uma noção dessas categorias higienizada. Você cria toda uma noção dessas categorias que é palpável a esse público. Quando a gente pensa na questão do estigma, quando a gente pensa, né, em como as pessoas que são estabelecidas tornam as outras outsiders, né, é só a gente pensar como o aceitável ele é a caricatura, porque ele é uma representação humorística para as pessoas, né. Aquela gay que ela é muito caricata, né, aquela gay que ela não se impõe, aquela gay que apoia os amigos héteros, né. Obviamente a norma social cria pessoas que se adaptam a ela de uma tal forma que elas podem ser usadas como exemplo de meritocracia de minorias, né? Tipo, essa pessoa está aqui, essa pessoa está do meu lado, por que você não está do meu lado? Porque você quer fazer revolta, né? A normalidade, ela, às vezes, existe uma normalidade no desvio, né? Existe uma normalidade no corpo estigmatizado. E a normalidade, ela precisa ser caricata e muda, né? Ela não pode se expressar. Porque se ela se expressa, ela talvez crie uma ruptura na ordem das coisas. Ela cria um desconforto na mesa do almoço, no bar, né? Naquela festa onde as pessoas estão sendo péssimas. God may have blessed you with Barbies, a backyard with a pony in it, a boyfriend named Jake, and an unwanted pregnancy that your father paid to terminate so you could go to college and major in being a basic bitch. E aí nós temos uma mudança dos panoramas mínimos das coisas, né? Nós temos a série Pose hoje em dia. Pela primeira vez temos uma série de um canal de grande circulação abordando, né, a questão da vivência LGBT com protagonistas trans, né? Quase todas as pessoas em Pose são racializadas, né, no contexto norte-americano. São pessoas pretas e POCs, né, que são people of color, pessoas de cor, né, no caso pessoas latinas, né, em especial. E você vê o desenvolvimento da trama da vida dessas pessoas. Não só nos seus momentos de tragédia, mas na construção da sua vida romântica, das suas perspectivas, né? E tendo mulheres trans como protagonistas, é algo incrível. Só que Pose também, principalmente na segunda temporada, traz a reflexão sobre a cultura do Vogue e a higienização da mesma, né? Como há expectativas de uma mudança de planos quando a Madonna lança Vogue. E como há todo um debate sobre como pessoas trans não seriam visibilizadas nisso, né? Como quem se beneficiaria seriam os gays. Por mais que a gente tente mudar siglas e conceitos subjetivos, a vida objetiva ainda é pautada, né, dos corpos LGBTs, ainda é pautada muito nas demandas dos corpos gays, né? O que mostra uma hierarquização dentro dos grupos minoritários, aquilo que tem uma visibilidade maior para o debate. E obviamente não reduzindo ou tornando menos importantes as demandas de corpos gays. Mas como essas demandas são muitas vezes higienizadas e próximas de uma heteronormatividade compulsória, né? Sempre uma coisa mais branca, sempre uma representatividade mais branca, né? Só você jogar, por exemplo, casal gay no Google, você vai ver o que aparece. Não é, na verdade, casais gays, casais lésbicos, vocês vão ver o que aparece. Mas em especial sempre serão casais gays, né? O que estão aí nos resultados de busca, dá uma procurada. O local de fala, que é uma coisa que em parte pra mim já tá batida, ela é essencial pela possibilidade que as pessoas falem sobre a vida delas. Que as pessoas falem sobre a dor delas. Só que todas as pessoas que têm marcas, né, todas as pessoas LGBTs, todas as pessoas negras, todas as mulheres, elas têm uma vivência de ser o que se é. Só que nem todas as pessoas experienciam tudo da mesma forma, né? E aí as pessoas que têm essas passabilidades ou essas possibilidades,
elas tornam o seu discurso pessoal um discurso universal. E infelizmente, quando a gente pensa, né, em processos hegemônicos para esses grupos, a maioria das vezes são mais histórias negativas do que positivas, né? São mais histórias de sofrimento e de dor do que histórias de felicidade. Quando a Beyoncé falou, né, que a maioria das pessoas que estão morrendo por Covid nos Estados Unidos são pessoas negras, ela quer mostrar que há uma desigualdade em processos, né? Como enquanto certos artistas dizem que haverá uma união das pessoas por causa da doença, que na verdade não existe união, e que os corpos que são mais sensíveis a isso são corpos que estão em outros processos de fragilidade social. Então o que eu penso eu acho que a gente tem que ampliar o nosso olhar, porque o processo da vivência individual, ela pode ser perigosa, né? Então quando a gente pensa em processos, a gente pensa em processos coletivos, a gente pensa em processos de marcas comuns. Então eu acho que pessoas minoritárias, pessoas que são parte de grupos minoritários que vivem uma vida plena, que têm a possibilidade de vivê-la, vivam, sem sombra de dúvida, vivam, vocês estão fora da curva. Eu acho um absurdo cobrar posicionamentos tipo de certa humildade ou de certo rebaixamento dessas pessoas, porque com certeza a hegemonia ao redor delas faz isso e elas acatam subjetivamente muitas vezes. Mas que as vivências e processos, elas são muitas vezes maiores que a nossa percepção, né? Elas são muito maiores do que as coisas que a gente pode palpar. A mulher jamais falada, a menina jamais igualada. E as músicas eu recomendaria, né, no dia de hoje, Incommon, da Alicia Keys, e Oração, da Linda Quebrada, que tem clipes lindos, né, que trazem um acalanto pro meu coração particular. As duas músicas já me fizeram chorar muito, e eu vou deixar também o link aqui pra vocês. É isso, gente. Muito obrigada. Não se inscrevam de compartilhar, curtir e divulgar o Corre da Bicha.